E agora, como o cara que fez o UFC, eu sinto que eu estou numa plataforma que agora, por exemplo, se eu quisesse falar sobre a dieta grega, se fosse uma pessoa qualquer, eu ia ser um médico, ia ser um nutricionista, porque queria promover a dieta. Mas não, através do jiu-jitsu, como eu disse, eu estou numa plataforma agora, o Rorion Gracie, o cara que criou o UFC, foi. Então, quando eu falo, o pessoal escuta. E eu tenho a oportunidade de compartilhar a dieta, que para mim é tão importante quanto o jiu-jitsu. Não adianta você conseguir dar pancada em todo mundo que mora na tua rua e ter um ataque do coração aos 50 anos de idade, pô. A graça é você poder viver uma vida longa, saudável e tal. E como eu disse, eu tive a oportunidade de ver isso dentro da minha casa. O tio Carlos e o papai, para mim, foram exemplos excepcionais de pessoas que tiveram uma vida saudável, uma vida longa, uma vida boa, uma vida positiva, uma influência altamente benéfica para as pessoas em volta deles. E é o que eu quero fazer, é seguir essa trilha também. Então tem gente que hoje em dia acha que o rolo é isso, que o rolo é aquilo, quero saber. Eu estou fazendo um trabalho que tem a convicção de estar fazendo da melhor maneira possível. Entendeu? Então, Para quem está nos escutando aí, Rorion, esse livro aí, se pudesse mostrar, o livro Gracie Jiu-Jitsu. Tem aqui, claro, boa. O que acontece é o seguinte, esse livro aqui é o programa, o currículo oficial da Academia Gracie da década de 50 e 60 e 70 e tal. Foi o jiu-jitsu que eu aprendi, que todo o pessoal da família Gracie não só aprendeu também, mas é um programa que a gente ensinava na academia. Cheguei para a Academia Gracie tomar uma aula, que é onde começou essa história toda. Cheguei a tomar uma aula, aprendi uns 3 ou 4 movimentos na primeira aula. Na segunda aula ele voltava, repetia os 3 ou 4 movimentos e aprendia mais uns 3 ou 4 movimentos. Na terceira aula ele voltava, repetia tudo o que ele aprendia e mais um pouquinho. Quer dizer, essa metodologia de ensino, que aliás eu vou vim aqui ao Brasil fazer uns cursos desses, de ensinar como é que se ensina jiu-jitsu. Vou fazer um em São Paulo agora, na Gracie Barra, aqui no Santo Amaro, e no sábado que vem, no dia 31, sábado que vem, em Fortaleza, na Gracie Muay Thai de Fortaleza. Vou fazer 2 seminários sobre a metodologia de ensino criada pelo Hélio Gracie, que está nesse livro aqui, são os movimentos. Mas o que eu vou fazer é ensinar a professores como é que se deve ensinar o jiu-jitsu. Não é ensinar o golpe. Ensinar o golpe é uma coisa. Mas você ensinar o professor como é que ele deve ensinar o golpe é outra história. É outro nível de conhecimento. Então, pronto. Então, esse curso aqui, esse livro, é excepcional porque ele tem todo o currículo original da Academia Gracie. É claro que hoje em dia cada um vai ensinar o que quiser, do jeito que quiser. Mas quem quiser conhecer como é que o Hélio Gracie fazia, que é a maneira que eu faço até hoje, para quem está no Brasil, esse livro aqui é uma opção maravilhosa, também está disponível no Amazon. E esse curso que eu vou fazer, que eventualmente eu vou disponibilizar em vídeo também, é um curso, a metodologia de ensino que a gente sempre usou e que eu uso até hoje, e eu quero deixar para a posteridade, porque quem quiser conhecer o método do Hélio Gracie vai gostar muito desse programa. Nessa reta final aqui, eu vou ler as perguntas da galera aqui, senão vão me bater, aí você sai da rua. Pois não. Para fechar essa partezinha aqui de jiu-jitsu, né? Vinícius CS, em termos de defesa pessoal, qual é a diferença entre defesa pessoal do Krav Maga para a defesa pessoal do jiu-jitsu? Rapaz, eu não conheço muito a defesa pessoal do Krav Maga. Eu sei que é muito movimento que tem de strike, soco, ponta, negócio de bater e nocautear o outro. A minha noção geral é essa. O que acontece é que, às vezes, isso requer do praticante, viu, uma certa força física, uma velocidade, uma pancada, para poder nocautear o cara com soco, com pontapé. Às vezes você precisa desse tipo de força. E o jiu-jitsu não requer força física do praticante, é só técnica. Então você não precisa ser forte, não precisa ser habilidoso, não precisa ser rápido, nada disso. Se você aprender jiu-jitsu, ele tem uma maneira muito eficiente de se desvencilhar dos ataques ou se defender com eficiência do ataque, sem depender da qualidade física do praticante. Vou ler aqui o outro. Rei Oliveira, Sensei, o senhor acredita que os estrangeiros dão mais valor ao jiu-jitsu brasileiro do que os próprios brasileiros? Ótima pergunta também, viu, Rei? O que acontece é o seguinte, eu acho que tem gente hoje em dia que já se conscientizou do benefício de jiu-jitsu muito mais do que no Brasil. Por exemplo, como eu disse a você, hoje 3 milhões de soldados americanos já praticam jiu-jitsu. Há 2 semanas atrás eu fui convidado para assistir uma competição no Fort Benning, na Geórgia, onde tinham centenas de lutadores, havendo uma competição de luta, de jiu-jitsu, claro, baseado no jiu-jitsu, dentro do exército americano. A gente não vê isso aqui. O exército todo. Hoje em dia já existem departamentos de polícia nos Estados Unidos que o policial tem que ter pelo menos a faixa azul de jiu-jitsu.
Os Marines, no uniforme deles, aquele cintinho que a gente usava de colégio, um cinto de lona, com aquela fivelinha prateada na frente. Todo mundo aqui conhece o que é. Os Marines, no uniforme deles, a faixa, o cinto do cara, reflete o nível dele do jiu-jitsu. A faixa roxa, preta, marrom, azul, quer dizer, abraçar esse troço de uma maneira tão objetiva, de uma maneira tão séria, que com certeza dão mais valor a isso do que a gente aqui no Brasil. O Sheik de Abu Dhabi, que é o príncipe lá de Abu Dhabi, o filho dele foi tão beneficiado pelo jiu-jitsu que o rei falou: não, todo mundo no país tem que fazer. Levou milhares de professores aqui do Brasil para lá, porque o pessoal agora nas escolas todas é obrigatório aprender jiu-jitsu. Como é que esse troço não está no Brasil? Portanto, eu acredito, como você disse, boa pergunta aqui, rei, porque a gente devia levar esse negócio muito mais a sério no Brasil, entendeu? E da mesma maneira, como eu disse a vocês, que eu fui para lá com a intenção de expandir e promover o jiu-jitsu, eu agora, por como fui o cara que criou o UFC, eu posso falar com muito mais autoridade, muito mais convicção sobre a dieta. Se eu falei, pessoal, levem o jiu-jitsu a sério, o pessoal eventualmente, depois de quase 40 anos, todo mundo está levando o jiu-jitsu a sério, escuta o que eu estou te falando, levem a dieta a sério também, a sua dieta. Nem que não seja a dieta Gracie. Não precisa ser a dieta Gracie. Mas quando você for fazer uma refeição, que está em casa assistindo a gente, pensa se o que você está comendo faz bem à sua saúde. Se não fizer bem, não coma. Entendeu? Estuda, pensa, leve isso em consideração. Isso aqui é só mais uma forma de você poder se orientar e te botar na trilha certa. A dieta Gracie, o livro da dieta, está aqui para ajudar a pessoa. Agora, o fato de você dizer, não quero saber, vou comer o que eu quiser, porque é gostoso, e não estou preocupado com a minha saúde agora, é muito simples. Ou é fraqueza, porque você não consegue resistir àquela sobremesazinha gostosa, ou é burrice. Sabe que faz mal e come é porque não é a pessoa mais brilhante na história. Vou ler mais 2 perguntas, Vai lá. até por causa da hora, né. Edivan Guerreiro: o que o mestre Rorion acha dos papa-faixa de hoje em dia? Esse comércio de graduação chegando até R$ 1.000 por graduação para faixas pretas, por exemplo. Eu acho ridículo, não tem que negócio. Você passa a vida inteira se dedicando como aluno a fazer um negócio. E para ser graduado tem que pagar R$ 1.000, eu não sabia disso, mas eu acho que não tem nada a ver. O professor, quando o aluno está pronto, promove o aluno, está encerrado o assunto. A outra pergunta aqui é sobre lutadores do UFC. Pergunta: mestre Rorion, Rodolfo Viegas: você conhece o estilo do Jailton Malhadinho, que é um lutador do UFC? O baiano mistura jiu-jitsu com o estilo pessoal do Daguestão. Mestre Rorion gosta desta inovação? Rapaz, eu vou ser sincero com vocês, eu não assisto muito mais o UFC não, viu. Eu estou feliz que esteja crescendo cada vez mais, mas desde que eu vendi o UFC em 95, eu raramente assisto alguma luta. Às vezes o pessoal me mostra: olha essa luta do cara aqui, eu dou uma olhada, mas se você perguntar quais são os 3 campeões agora de 3 categorias de peso do UFC, eu não sei quem são. Por fim, aqui já tem muitas aqui, vai ser complicado ler pra todo mundo, mas tem uma pergunta aqui que é de como crescer uma academia. Deixa eu ver aqui, que ele tá tem muita pergunta. Depois eu vou passar pra Rorion responder aí. Tem uma aqui, que é assim: mestre Rorion, o que fazer para crescer uma academia pequena de jiu-jitsu e ter sucesso empreendendo no jiu-jitsu, né? Você tem que ser um bom professor de jiu-jitsu, número 1. A coisa mais difícil para mim que eu vejo hoje em dia é um professor que conheça o jiu-jitsu a fundo. E conhecer o jiu-jitsu a fundo não é ganhar um campeonato de faixa preta e abrir uma academia. É entender como é que você deve falar com o aluno, como é que você se apresenta com o aluno, como é que você se conduz na frente do aluno. Além da parte técnica, como eu disse a vocês, que está aqui, isso aqui é importantíssimo. O professor que não conhece isso, faixa preta, tá capengando, velho. Tá mancando. Não leva mal, não. Como é que você vai ser um faixa preta de jiu-jitsu e não conhece o currículo básico do negócio? Número 1.